Olá, bom dia a todos. Seja bem-vindo, vocês alunos, vocês que querem fazer um reforço para fazer o Enem, vocês que querem fazer um reforço para fazer o vestibular nas faculdades, você professor que também quer um reforço para suas aulas. Veja bem, nós estamos aqui com o vídeo número 2 falando sobre história. O nosso vídeo, Professor Jean, aula de história, oficina e aula de história. Acompanhe-nos. Muito bem, nós no primeiro vídeo nós começamos falando a respeito da pré-história, não é mesmo? A linha do tempo e o tempo delimitado dentro desse espaço. Agora nós vamos continuar falando sobre a história, pré-história, falando a respeito dos seres humanos que viviam naquela época, a sua divisão, não é? Então veja bem, nós temos o Australopithecus, que foi o primeiro ser humano, vestígios desse ser humano encontrados na África do Sul. Então vejam só, de 1 milhão de anos até 600 mil anos antes de Cristo. É muito tempo, né, gente? Acompanhe, me acompanhe. Olha só, como é que ele era esse ser humano? Ele tinha a postura ereta, não é mesmo? E esse foi um dos primeiros encontrados na África do Sul. É como sempre digo, né? A África é a terra-mãe. Todos nós saímos desse grande espaço, né, que é a África, né? Então veja só, o outro ser humano que foi encontrado, vestígios dele, né? Então é o Pithecanthropus erectus. Ele foi encontrado na China e em Java, né? 500 mil anos a 200 mil anos antes de Cristo, gente. Olha só, logo após eu estou delimitando sim o tempo, né? Só numa sequência. Não é que é logo após, na continuação, um ano depois não, né, gente? Só para observar isso. Então vejam só, nós temos o Homo neanderthalensis. Vejam só, meio difícil, né, de falar o nome, né? Então vejam só, esse é o de Neandertal, na Alemanha e França, Iugoslávia, Palestina e África do Sul. Isso aqui é uma região da Alemanha, né, gente? Então o primeiro vestígio surgiu, por isso que ele tem esse nome, né? Tá? Ele surgiu em Neandertal, na Alemanha, tá? Mas foram encontrados vestígios de seres também dentro dessa mesma tipologia, né? Vamos dizer assim, tipologia, né? O formato do crânio, ele era mais largo, era mais estreito e assim por diante. Então, esse especificamente, ele foi encontrado não só nessa região da Alemanha, é porque foi o primeiro encontrado lá. Por isso ele adquiriu esse nome. Mas ele foi encontrado também na França, na Iugoslávia, na Palestina, antiga Iugoslávia, né? Na Iugoslávia, na Palestina, mas também na África do Sul. Então vejam só que esse tipo de ser humano, ele é um pouco diferente dos outros, né? Cada um se distingue por sua particularidade. Mas vejam só, essa particularidade do ser humano, na realidade é uma adaptação. Não é que eles sejam diferentes, é que o ser humano ele vai se adaptando ao meio ambiente e com isso ele vai mudando as suas características, porque as suas características é de acordo com o meio ambiente, não é isso? Então nós temos aqui o Cro-Magnon. Cro-Magnon, ele viveu a partir de 40 mil anos antes de Cristo, né? E ele é mais ou menos um pouco diferente do Homo sapiens, que também ele começou a partir de 240 mil anos antes de Cristo. Então veja só, também na Europa, né? Isso para distinguir os seres, né? Todos esses seres que viveram lá na pré-história têm a sua particularidade. Depende da região, depende do clima, depende de um monte de fatores, ele vai mudando a sua forma. Nós encontramos um que é mais erecto, nós encontramos outro que ele é um pouco mais curvado, nós encontramos um que é mais alto, com um peito mais largo, nós encontramos também aqueles que são mais baixos, né? Mas isso é apenas uma adaptação.
é a adaptação ao meio ambiente. E essa adaptação ao meio ambiente é que faz se distinguir um do outro. Então vejam só, esse Homo sapiens, a partir de 240 mil anos antes de Cristo, na região da Europa, né? Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é referente, dentro da pré-história, o período antigo que o ser humano viveu, né? Nós estamos delimitando o espaço-tempo dentro da pré-história, mostrando para vocês aqui o período, a quantidade de anos que ele viveu. Nós temos aqui entre 1 milhão e 600 mil anos antes de Cristo para o primeiro encontrado lá na África do Sul, o Australopithecus. É interessante, né? Imagine 1 milhão. Se nós colocarmos o marco zero, que é justamente quando se inicia o período, vamos dizer assim, crescente, né? Nós temos do marco zero até os dias atuais, nós temos 2019 anos. 2019, né, gente? Agora imagine vocês voltando lá para trás, né? Nós passamos o período antigo, não é isso? A Grécia, o período da antiga Roma, não é? Período do Egito, 3, 4 mil anos, 5 mil anos antes de Cristo. E depois aí nós vamos ver, estudando quando é que o ser humano surgiu. E aí, então nós vamos ver todas essas datas. O Australopithecus, entre 1 milhão e 600 mil anos antes de Cristo. Interessante, né, gente? Nós vamos ter aqui o Homo neanderthalensis, que ele saiu em Neandertal, na Alemanha, e onde se propagou por outros países da Europa, né, gente? E aqui nós encontramos aqui entre 120 mil anos e 50 mil anos antes de Cristo. Processo de desenvolvimento dentro do meio ambiente é que afeta a diferença de cada um deles, né? E nós encontramos depois aqui o Cro-Magnon, né, 40 mil anos antes de Cristo, Homo sapiens a partir de 240 mil anos antes de Cristo, Europa. Então nós falamos um pouquinho mais nesse vídeo a respeito da pré-história. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho da descoberta do fogo, a descoberta dos metais, né, para completar essa época, dividindo o Paleolítico, Neolítico e aquele período anterior, né, gente? Nos acompanhe no canal YouTube, nos acompanhe no Facebook, né? Nós estaremos ali reforçando essas aulas de história para vocês, tá bom? Bom dia para vocês, até o próximo vídeo.